Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e o assunto da aula de hoje é sobre o sistema nervoso. Nós vamos conversar sobre o sistema nervoso dos animais, principalmente o nosso sistema nervoso. Um sistema que coordena, que recebe as informações, que transmite as respostas e que controla várias atividades do corpo de um animal. Então nós vamos começar falando um pouquinho do sistema nervoso de um animal bem simples, dos coelenterados. Então, observe agora o sistema nervoso nas hidras. Então, nas hidras, como vocês estão observando aí, um animal muito simples, nós temos um sistema nervoso em forma de rede, um sistema nervoso difuso. Nos animais vertebrados, no nosso caso, por exemplo, como vocês estão observando, o nosso sistema nervoso ele é dorsal. Então, nós temos lá o encéfalo e a medula espinhal, como vocês estão observando, controlando todas as nossas atividades, os nossos órgãos, os nossos tecidos e as nossas células também. O sistema nervoso no homem, assim como também nos vertebrados, ele é dorsal e o encéfalo, por exemplo, ele é protegido pela caixa craniana. Assim como a medula espinhal, ela é protegida pela coluna vertebral, para não afetar a transmissão das informações do sistema nervoso para os órgãos e para os tecidos. Agora, esse controle realizado pelo sistema nervoso é muito importante e é necessária a presença de uma célula especializada nesse controle. A célula é o neurônio. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa célula neural. Então nós temos aí a estrutura de um neurônio. A primeira região observada são os dendritos, região de ramificação dos neurônios. Em seguida, nós temos o núcleo da célula e o corpo celular. Agora, a fibra nervosa, que é o axônio. Essa fibra nervosa é protegida pela bainha de mielina, bainha de gordura. Nós temos as neurofibrilas, como vocês estão observando, por onde ocorre a propagação dos impulsos nervosos. A célula de Schwann e o nódulo de Hanver. Essas células altamente especializadas, como os neurônios, têm uma função muito importante, que é receber as informações, mandar essas informações para o sistema nervoso e o sistema nervoso mandar a resposta para um órgão ou para um tecido ou para um músculo. E você já deve ter passado por várias situações em que essas células controlaram muitos dos nossos fenômenos e de reações no nosso organismo. Muitas vezes encostamos, por exemplo, na ponta de um cigarro e você não precisa nem pensar, você já retirou a sua mão aí do cigarro. Por quê? Isso é reflexo. É um sistema nervoso que está recebendo a informação e mandando a resposta. E nesse caso, não dá nem tempo, assim como em muitos outros casos, de você pensar em como você vai reagir a determinadas situações, porque elas acontecem rapidamente. Agora, essas informações são transmitidas de neurônio a neurônio, através de um processo conhecido como sinapse. Vamos conhecer um pouquinho como é que ocorre a sinapse entre os neurônios. Então, nós temos um estímulo. Ramificação nervosa capta uma informação do meio. Essa informação gera um impulso nervoso, que é levado para um outro neurônio. O encontro entre os dois neurônios é conhecido como sinapse, sinapse neuroneural. E essas informações, percebam, são transmitidas sempre entre o axônio de um neurônio e o dendrito do outro neurônio. E com isso nós temos a transmissão do impulso nervoso. Entre os dois neurônios, como vocês estão observando, existem vesículas com acetilcolina, que é conhecida como substância ou um mediador químico na transmissão das informações entre os neurônios. As respostas rápidas do sistema nervoso nós chamamos de ato reflexo. E o conjunto das informações transmitidas ao sistema nervoso e as respostas nós chamamos de arco reflexo. E é esse conjunto que nós vamos conhecer um pouquinho mais, de um reflexo simples, como o reflexo patelar. Então, observem agora o arco reflexo do nosso reflexo patelar. Então, como vocês estão observando aí, representa o órgão receptor. Esse órgão está recebendo um estímulo. Esse estímulo é captado pelo tendão do joelho, através do martelinho, que está golpeando aí o joelho. Recebendo esse estímulo, as terminações nervosas mandam, através do neurônio sensorial, a informação para a região da medula.
onde nós vamos ter aí o encontro com o gânglio. Observem que o gânglio é encontrado na raiz dorsal da medula, fazendo uma associação com outro neurônio, chamado de neurônio de associação. Na verdade, é uma integração entre os dois neurônios. Essa integração, não podemos esquecer que ela é conhecida como sinapse, né? O encontro aí entre os dois neurônios. Este neurônio de associação manda a resposta através da sinapse com outro neurônio, conhecido como neurônio eferente. Observem que tem a saída através da raiz dorsal da medula. Então, o estímulo recebido, ele é enviado através de um neurônio até a região medular. Poderia ser até a região do encéfalo, por exemplo. Depende da região que é excitada. Nesse caso foi o joelho, então a medula está mais próxima. Então, manda o neurônio com a informação até a medula, conhecido como neurônio sensorial aferente. O neurônio aferente, ele faz uma associação com o outro neurônio, o neurônio associativo. Esse neurônio manda a resposta para um outro neurônio, conhecido como neurônio motor ou neurônio eferente. E esse neurônio leva a resposta até um outro órgão que vai executar a informação, que é o órgão efetor. Agora, muitos médicos utilizam desse movimento, desse estímulo, para demonstrar como é que andam os reflexos dos pacientes. Por quê? Porque esse estímulo e a resposta, ele é realizado em questões de segundos pelos pacientes, principalmente aqueles que estão com o reflexo muito mais aguçado, apurado. Agora, vamos continuar aí o nosso exemplo. Então, observem para nós finalizarmos o nosso exemplo. Então, nós temos aí a informação chegando ao sistema nervoso, que é a medula, como eu já falei, e agora a resposta saindo pela região, então, ventral da medula. Essa resposta vai ser levada pelo neurônio motor, também conhecido como neurônio eferente, até o órgão efetor. E com isso nós vamos ter aí o indivíduo levantando a sua perna após o estímulo no órgão receptor aí, que no caso foram os tendões do joelho. Então, o sistema nervoso periférico é aquele que recebe as informações dos órgãos sensoriais, transmite essa informação para o sistema nervoso central e do sistema nervoso manda a resposta para os órgãos efetores, para os músculos e também para os órgãos, né? Agora, nós temos um outro sistema, que é o sistema simpático e parasimpático, controlados, então, pelo nervo vago, que é uma fibra do parasimpático, e também pelos nervos raquidianos, como nós vamos observar. Tanto o nervo vago como os nervos raquidianos, eles exercem em relação aos órgãos funções específicas, acelerando ou tornando moderadas suas funções, como nós vamos observar. Existem nesse sistema duas substâncias que são chamadas de mediadores químicos, que controlam o funcionamento desses órgãos. E são sobre esses mediadores químicos e as suas funções que nós vamos conversar agora um pouquinho. Então, observem agora as fibras simpáticas e parasimpáticas agindo sobre alguns órgãos. Coração. Então, nós temos o nervo vago, que é controlado pelo sistema parasimpático, e o sistema simpático, o sistema nervoso autônomo, né? Então, a fibra parasimpática e a fibra simpática. Então, o sistema nervoso parasimpático, através do nervo vago, ele vai levar a informação ao coração, promovendo o que nós chamamos de bradicardia. O que significa isso? Diminuição dos batimentos cardíacos, tornando mais moderado. Pressão arterial, nesse caso, se torna mais baixa. Enquanto que, através dos nervos raquidianos, o coração recebe a informação para que ele tenha uma taquicardia, uma aceleração dos batimentos cardíacos e um aumento também da pressão arterial. Então, nós temos bradicardia, a diminuição dos batimentos cardíacos, ela é realizada através de um mediador químico conhecido como acetilcolina. Enquanto que a taquicardia, ela é acelerada, os batimentos cardíacos são acelerados, aumentando a pressão sanguínea devido a um outro mediador químico conhecido como adrenalina.
Então você ficou nervosa, está preocupada, está ansiosa, o namorado está chegando perto. O que acontece com o coração? Acelera, taquicardia. O que acontece para o coração acelerar? Recebeu a informação do sistema nervoso autônomo, da fibra simpática, e com isso a adrenalina acelera os batimentos cardíacos. Agora vamos ver com os outros órgãos, como é que funciona o sistema nervoso autônomo. No estômago, nós temos aí a secreção gástrica, ela vai ser acelerada pelo parasimpático e inibida pelo simpático. E no intestino, os movimentos peristálticos são acelerados pelo parasimpático e são moderados e lentos pela fibra do sistema nervoso simpático. Então, o peristaltismo, ele vai ser acelerado pelo mediador químico conhecido como acetilcolina. E ele é um movimento mais lento quando recebe a informação do mediador químico adrenalina. É ele que vai controlar, então, ou vai moderar os movimentos peristálticos, tornando, então, seu intestino mais lento, mais preguiçoso. Agora, eu preparei um exercício para nós colocarmos alguns dados importantes aí do arco reflexo, para você não esquecer, porque isso cai muito no vestibular e você não pode esquecer. Então, observem agora o exercício que eu preparei. Neste esquema de um arco reflexo simples, 1, 2, 3 e 4 indicam tecido, a pele, está recebendo um estímulo. Vocês estão percebendo que esse estímulo vai sendo levado até o sistema nervoso, até a medula, através de uma estrutura aí representada pelo número 1. Chegando na medula, nós vamos ter aí um encontro entre os dois neurônios, representado pelo número 2. Em seguida, nós temos a saída da resposta, sendo levada pela estrutura número 3, até o músculo, representando aí a estrutura número 4. Então, vamos à resolução. Número 1 indica neurônio sensorial, ou também conhecido como neurônio aferente, porque é o neurônio que vai estar levando a informação recebida pela pele até a medula. Número 2, nós temos aí o encontro dos neurônios, nós chamamos de sinapse neural. Número 3 é o neurônio motor, ele é também chamado de neurônio eferente, levando a informação até o órgão efetor, que nesse caso aí, representado pelo músculo. Então, pessoal, olha, existem muitas atividades no nosso organismo que são controladas pela nossa vontade ou não. São os movimentos voluntários e involuntários. Mas dentro desses movimentos, o sistema nervoso que acompanha, que coordena todas essas atividades, ele é sempre dividido em sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula, o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo, lembrando que nós temos o simpático e o parasimpático. Mas como é um assunto muito complexo e importante, eu gostaria que vocês retomassem, estudassem um pouquinho mais, porque isso é muito importante para vocês. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de biologia. Até mais, pessoal!